vocês hoje por uma pesquisa. Todo ser humano merece ter a sua opção sexual respeitada. Será que isso realmente funciona? Bom, basta apenas uma demonstração de afeto e um beijo para desencadear uma série de críticas e criar uma nova polêmica. Vamos ver agora o que especialistas sobre esse assunto e populares pensam sobre isso. Hoje estamos aqui com o Alisson. Ele irá nos fornecer algumas respostas sobre a respeito da sexualidade, que vem se tratando muito no dia a dia. Então, Alisson, você acha que a homofobia se trata simplesmente do preconceito à sexualidade ou a atitude do homossexual em meio público? Por quê? Bem, a homofobia, ela surge, na nossa sociedade como um grande mal e, sobretudo, um desrespeito à dignidade humana. Todo ser humano, ele precisa ser respeitado na sua dignidade, indiferente da sua condição social, indiferente da sua opção sexual. E a gente usa o termo opção, que também não é apropriado, A homoafetividade, ela ainda é um grande enigma, não sabemos o que leva ou o que faz com que a pessoa se torne homoafetiva, mas ela precisa ser respeitada. E eu acredito que a homoafetividade, ela sofre toda essa violência porque nós temos grande dificuldade na sociedade de conviver com as diferenças. E o ser humano, ele precisa se abrir para a diferença. E muitos dizem, mas o gay, ele é promíscuo, ele leva uma vida assim ou assado. Não importa o tipo de vida que ele leva, o que importa é que todas as pessoas precisam ser respeitadas, não importa se é ou não homoafetivo. Você acha que uma criança pode ser adotada por um casal homossexual? Sou totalmente favorável que as crianças sejam adotadas por casais homoafetivos ou não. O sofrimento dessas crianças dentro de uma casa de acolhida é muito grande e essas crianças, elas precisam ter amor. E não podemos esquecer que essa criança que está numa casa para menor, ela foi abandonada por um casal heterossexual. E se tem um casal que se dispõe a amar, a acolher essa criança e oferecer a ela todas as oportunidades para ela se colocar na vida, se colocar no mercado de trabalho, então essa criança, ela tem esse direito. E ela, em algum momento, foi desrespeitado esse direito dela, então que o casal assuma e ame, e essa criança, ela precisa de amor, e esse casal está disposto a amar. Como sua opinião for a favor, você acha que os pais podem influenciar na opção sexual do filho? De forma alguma. Como eu disse na primeira pergunta, nós não sabemos ainda a raiz, o que leva uma pessoa a se tornar homoafetiva. Eu, pelo menos, tenho dezenas de amigos que são homoafetivos e todos eles têm pais héteros e eles se tornaram homoafetivos. Então, dizer que uma criança, ela vai se tornar homoafetiva, ela vai se tornar gay porque os pais são gays, não existe nenhum estudo nesse sentido, mesmo porque eu reforço essa ideia de que todos os homoafetivos que nós conhecemos hoje, eles são filhos de casais héteros. Eles têm um pai e uma mãe e eles se tornaram homoafetivos. Então essa é uma grande fantasia de pessoas que são homoafetivas e querem se opor, aí criam fantasias, criam histórias que não procedem, não tem nenhum estudo que comprove que os pais influenciarão na homoafetividade ou na heterossexualidade do filho. Muito bem. E na sua opinião, o homossexual assumido tem a mesma oportunidade no mercado de trabalho de hétero? Não, não tem. Nós sabemos que o preconceito, ele existe, e não só em relação ao homoafetivo. Tanto a mulher, quando ela se coloca no mercado de trabalho, o salário dela ainda é 30% menor que o salário do homem. O negro também, quando ele está numa mesma empresa, exercendo uma mesma função que um branco, ele tem um salário menor, e o mesmo acontece com o homoafetivo.
ele é vítima de uma sociedade cruel, que discrimina, que tem preconceitos, e muitas das vezes nós nem vemos, nem conseguimos achar os homoafetivos no mercado de trabalho, porque o preconceito está aí. E quando nós pensamos na questão da homoafetividade, aqueles que são homoafetivos, mas que de certa forma se vestem, né, dentro de um padrão estético masculino, ainda se colocam no mercado de trabalho, mas cadê os travestis? Esse nós não encontramos, né, ficam sempre à margem da sociedade e com certeza eles não têm a mesma oportunidade, não têm os mesmos acessos que os héteros têm. E tudo isso é fruto da homofobia. Pois bem, o que você acha que deveria ser feito para diminuir essa desigualdade? Precisamos sim começar a discutir na escola as questões de gênero. Importante esse trabalho que vocês estão fazendo na escola. A escola, ela começa, né, a pensar essa questão de gênero e precisamos trazer para todos os lugares da sociedade a discussão. Na escola, nas igrejas, nos movimentos sociais, na universidade, precisamos falar sim, não podemos nos calar, porque nós temos uma parcela significativa da sociedade que vivem à margem em função da homofobia, em função da discriminação, em função do preconceito. Então nós precisamos trazer essas questões para a sociedade, para o debate público, para os meios de comunicação, porque não dá mais, no pleno século XXI, convivermos e aceitarmos que pessoas são discriminadas em função da sua homoafetividade ou por causa da sua sexualidade. Muito obrigado por essa entrevista. Um grande abraço. Estamos aqui com o Alexandre, vamos fazer umas perguntas. Alexandre, você acha que uma criança pode ser adotada por um casal homossexual? Se não, então ela deve permanecer no orfanato? Se sim, você acha que os pais podem influenciar na opção sexual do filho? Bom, eu acho que ela pode ser adotada por qualquer casal, como se fosse, acho que não faz diferença, assim, se não homossexual. Não influencia, eu acho que vai muito da criação da criança. São os valores que são passados, eu acho que em relação à sexualidade isso não faz diferença. O que você acha sobre a radicalização da homofobia, que muitas vezes leva a agressões mais que verbais? Você acha que essa violência ocorre pelos valores ainda presos à sociedade? Eu acho que o Brasil é muito preconceituoso, entendeu? Essa questão da homofobia só faz parte de uma dos preconceitos que a gente tem em relação a tudo, em relação aos negros, em relação à religião, em relação à sexualidade, é só mais uma. Obrigado. Boa tarde, estamos aqui com o Luan e iremos fazer algumas perguntas para ele. Luan, o que você acha da homofobia? Se trata simplesmente do preconceito da sexualidade ou da atitude do homossexual em meio ao público? Eu acho que, para algumas pessoas tem a ver com a sexualidade, mas acho que, de modo geral, é mais com a atitude, entendeu? Assim, pelo menos no círculo que eu vivo, que eu conheço, as pessoas que eu conheço que têm alguma aversão, tem mais a ver com a atitude de alguns, né? E não com a sexualidade em si. Na sua opinião, o homossexual assumido tem a mesma oportunidade no mercado de trabalho que um hétero? Eu acho que, de uma maneira ampla, assim, tem. Entendeu? Talvez, assim, na loja de alguém que tenha preconceito, assim, casos isolados, não, né? Mas acho que no mercado, de uma maneira geral, tem. Porque, ele vai trabalhar, se ele for eficiente, né, ele vai produzir do mesmo jeito que um hétero, assim, não vai fazer diferença. Né? Do seu ponto de vista, alguns homossexuais ultrapassam os limites do respeito no convívio social. Acho que, como qualquer, sendo homossexual ou não, algumas pessoas ultrapassam, mas acho que isso não tem a ver com ser homossexual ou não. Isso é motivo para tanta repressão? Não, acho que, as pessoas que têm ódio gratuito de homossexuais, elas são pessoas doentes, sabe? Pessoas que não... Acho que não tem nem tanto a ver também, às vezes, pensar, isso tem a ver com a religião, mas, tem muitos religiosos que não são assim, então eu acho que também não é do próprio caráter desse indivíduo, sabe? Que ele que tem um problema, na verdade, não o homossexual.
Muito obrigado, Luan, pela entrevista. Meu nome é Luiz, tenho 17 anos e sou estudante no CJ atualmente. Já, já. Já me chamaram de sapatão no meio da sala. Foi uma amiga, inclusive, que fez isso. Mas eu acho que o preconceito com as lésbicas ainda é um pouco menor do que com o preconceito com os gays. Porque tem toda aquela visão erótica de que é bonito, de que é legal, que dá tesão nos caras e tudo mais. E, inclusive, eu tava numa festa esses dias e tinha duas meninas e elas namoravam e chegou uns 3 garotos héteros e chegaram pedindo, será que vocês podem fazer isso e isso, porque a gente acha interessante, a gente nunca viu uma lésbica se beijando e a gente queria que vocês fizessem isso e ficaram dando pitaco, ou seja, pô, elas estavam se curtindo ali e nego foi se meter, então isso é muito chato. Preconceito, assim, que eu saiba da pessoa chegar em mim e falar, nossa, você é isso, 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 nunca. Mas sempre tem aquelas piadinhas das pessoas, eu sempre fui muito... Enfim, sempre tive cabelo grande na época e eu gostava, não pensava que fosse, de uma certa forma, alguma coisa relacionada à sexualidade. Mas eu acabei crescendo e me encontrei e eu nunca sofri preconceito nenhum depois de eu me achar do jeito que eu sou. Olha, os meus amigos, a maioria sabe, mas a minha família eu ainda não contei, não. Não quer dizer que eles não saibam, né? Mas eu não contei. Meus amigos eu sinto muito, eu sempre fui a primeira pessoa que eu procurei pra dizer que eu era gay e tudo mais. Mas minha família é uma coisa meio estranha, porque minha mãe sabe e minha tia também meio que sabe, como é que minha tia. E ela com certeza sabe, mas não é uma coisa que eu cheguei pra ela e falar... me assumir na frente dela. Uma coisa bem direta. Não, acho que qualquer forma de amor é válida se você souber o limite das coisas, né? Você pode andar de mão dada, você pode andar abraçado, desde que você não esteja atrapalhando o direito do outro. Claro que se a pessoa for uma pessoa preconceituosa, ela vai ter esse senso de limite um pouco deturpado, mas o pessoal tem que ter um pouco de senso, né? Porque você não pode ficar se pegando assim, mão aqui, mão lá, mão cá, em um lugar público. É falta de respeito com os outros. Não acho isso, porque você quer demonstrar muito que você gosta da pessoa, você quer beijar ela, mas você tem que ter o que a sociedade impõe, que você precisa arrumar um lugar privado e etc. para fazer isso. Tipo, eu namoro atualmente e beijo meu namorado onde tem vontade, mas não é uma coisa, nossa, tem um monte de gente ali, vou beijar ele pra chocar a sociedade, não faço isso. Mas isso muito bem privado na minha vida, quanto a isso, beijar, demonstrar carinho em público, mas andar de mão dada eu faço sempre com ele, tem qual. Sim, por que não? Acho que a palavra homossexual fica segregando muito. Acho que é só uma pessoa, como qualquer uma outra, só que ela gosta de pessoas do mesmo sexo. Só isso, mas não interfere em nada, eu acho. Sim, eu acho que sim, porque eles têm uma aceitação maior, já que eles não podem se reproduzir, mas eles até podem se reproduzir, mas precisam de uma terceira parte que não necessariamente está no relacionamento. Tudo mais. Acho. E tem que ter uma luz no fim do túnel, né? Porque a galera tem que parar de ver essas diferenças como algo que separa. Devia ser uma coisa que una. Pô, você é gay? Legal, cara. Pô, mas eu posso não concordar, né? Com as pessoas que têm a religião de você, mas respeitar. Porque amor é amor. Muita gente aí é da igreja e tá fazendo coisa errada. Muita gente não tem religião e faz coisa certa. Isso varia muito do caráter da pessoa e não é a sua orientação sexual que vai definir isso. Claro que muita gente usa o argumento que o fato dessas leis
movimentos, enfim, etc., estarem surgindo em prol dos gays é um exagero. Ok, claro que a causa LGBT não é mais importante do que as pessoas estarem morrendo de fome na África, mas ainda assim é um ponto importante. Eu acho que sim, porque as pessoas estão crescendo cada dia mais e a maioria dos preconceitos vem de gente mais velha e elas estão crescendo, né? Lei da vida. E vai se renovando o ciclo da vida. E essa geração é muito mais aberta do que antigamente. Aceita muito mais fácil as pessoas e etc. Eles estão crescendo num meio bem aceitável. Pelo simples fato de eu ser gay, De eu ser trans, de eu ser bissexual, de eu ser lésbica, de eu ser hétero. Não poderia ter acontecido comigo. comigo, Comigo. Comigo. comigo, Comigo. comigo, comigo. Todo esse trabalho poderia se resumir em apenas uma pergunta. Até que ponto você discriminaria uma pessoa por sua opção sexual? A resposta a essa pergunta vai definir o quanto de tolerância você tem na sua vida. E já dizia René Descartes, Não existem soluções fáceis para resolver problemas difíceis. Embora nós tenhamos pensamentos diferentes e sejamos diferentes, há uma coisa que nos une. Todos nós somos seres humanos. E como dizia Nelson Mandela, As pessoas não nasceram odiando, elas aprenderam a odiar. E se aprenderam a odiar, elas também podem aprender a amar. Bom, galera, é isso aí. Fiquem com um vídeo aí de encerramento e reflitam sobre esse assunto. and I can't change. Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change. Even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm. 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 My heart doesn't see race. Love has no age limit. That's my best friend. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Our family is no less than any other family.